galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a política brasileira segue a mil. E no dia de ontem, o Dilma concedeu entrevista exclusiva para a turma da CNN, onde ele volta a falar de Bolsonaro, não consegue tirar o homem da cabeça, e onde ele deixa transparecer medo e fraqueza. Mas, antes de entrar nesse assunto, quero abrir o vídeo comentando já um pouco dessa entrevista que ele falou de Bolsonaro, algumas notícias do Bonorinho que também saíram ao longo do dia de ontem, algumas notícias bem diversas sobre carnaval, tem uma que vão ficar até felizes, envolvem a Rede Globo. Depois, aí sim a gente começa a falar da entrevista, e para você entender algumas coisas, temos que conectar com algumas outras coisas que aconteceram em paralelo ao longo do dia de ontem e na madrugada de hoje. Uma entrevista de um ex-ministro da turma da picanha, extremamente respeitado aí na turma do mercado, ele andou falando algumas coisas. O Armínio Fraga concedeu uma entrevista para a turma da Globo News, quero comentar também sobre isso e quero mostrar algumas notícias que envolvem a economia brasileira, e a coisa não tá boa. Depois, vamos falar sobre os pilares da democracia brasileira, o consórcio, que parece que tá bem desiludido com a turminha da picanha. Quem também tá desiludido é a esquerda raiz. Quero trazer para vocês alguns comentários do dia de ontem, onde a turma da esquerda tá sentando a bolacha no Dilma, mas sentando a bolacha sem dó nem piedade, inclusive pela reunião que aconteceu ontem lá do CMN, vocês já vão entender. E no dia de ontem, sem clickbait nenhum, o Jorginho Soros, que devem conhecer, tava dando uma palestra aí lá na Alemanha, e não é que ele falou do Brasil e do Dilma? O que foi que ele falou? Coisa boa não é, a gente vai falar sobre isso e outros assuntos, e se der tempo quero falar de algumas confusões do legislativo brasileiro. Mas vamos começar. Bem rapidinha, Carnaval na Globo tem cotas encalhadas e caminha para prejuízo milionário. Faz o L. E gente, olha só, sabemos que estamos num mundo novo, onde a internet vem crescendo, onde a forma de anunciar também vem mudando, mas o Projac continua sendo Projac. O Plim Plim continua sendo Plim Plim. Cotas encalhadas no carnaval. Isso daqui não é só porque a turminha da Globo tá perdendo popularidade. Isso daqui também é um termômetro de como anda a economia brasileira. Mas tudo bem. E a minha Bahia? Ai, Jesus. Na minha cidade tem um bloco na micareta chamado Lá Vem Elas. Ninguém nunca problematizou. Desde onde eu nasci, acho que esse bloco já existia. A turma vestia fantasias diversas, né? Homens que vestiam de Mulher Maravilha, por exemplo, de tiazinha, feiticeira, na época que fazia sucesso lá nos anos 90. Nunca foi um problema. Agora, a turma da picanha veio com a história, ó. Fantasias que são proibidas no carnaval. O desgovernador da Bahia quer ensinar o que pode e o que não pode. Isso é o que se tornou a esquerda brasileira. Mas tudo bem, vamos continuar. Começar a falar dos assuntos mais sérios. Do dia de ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou que o número de registros caiu 60% em janeiro deste ano. E ele fala, deixando transparecer, que ele está contente com esses números, que isso aí mostra a vontade das eleições. Essa foi a agenda escolhida. Assim, beleza, bacana. Reduziu 60%. O governo Bolsonaro reduziu o número de homicídios. Isso é um dado, não é questionável, é um dado. Quando você olha para os governos anteriores, reduziu. Eu realmente espero, porque isso não tem como torcer contra. Não tem, é impossível você torcer contra. Eu espero que esse desgoverno apresente dados concretos, mostrando que a segurança pública no Brasil vem conseguindo salvar mais vidas. Celebrar isso daqui é fácil. Quero ver na hora de apresentar resultado e falar aqui, ó, tá vendo que nós estávamos certos? Enfim, não adianta inventar narrativa, não adianta falar que queremos números e resultados. Essa pauta aqui deveria ser a prioritária, número 1 de qualquer pessoa, porque você não tem como gozar de nada desta vida se você não está vivo. Mas tudo bem. E aí, veja, o Dilma concedeu entrevista para a turma da CNN. A Daniela Lima até questionou sobre o ministro da Estrada. E o Dilma falou alguma coisa? Não. Ele falou que o Juscelino Filho tem que se explicar. Tá. Falou que cobrou quando estava lá nos Estados Unidos. Tá. Mas o Juscelino ainda não explicou. E aí?
Foi mal, ainda tô doente, né? Agora minha tosse que começou. Já não tenho mais tanto, né, muco, catarro, mas comecei a tossir bastante. Mas tô bem melhor, acredite. Mas e aí? Beleza, tem que se explicar. Tá, beleza, acho que o Brasil concorda. Mas quando que o ministro da Estrada vai se explicar? Até porque, assim, enquanto ele não se explica... Isso aqui podia ter comentado no vídeo ontem, não sei porque eu esqueci de colocar. O governo manda 1000 chips de celular para a área indígena Yanomami, onde não há sinal. O importante é a boa intenção. A turma do Estadão também tá pegando no pé do ministro, né? Não tá aliviando. O bicho importante sabe? É boa intenção. E quando a galera passear, o chip pode não funcionar lá, mas quando eles passearem, vai funcionar. Não é melhor você não já ter um chip no celular para quando você for passear? Porque você tem que comprar quando chegar? O pessoal também fica pegando no pé, rapaz. Glorioso ministro das comunicações, da turma da picanha. O Dilma falou aí absurdos sobre Bolsonaro. Já vou mostrar, inclusive, aqui a resposta da defesa de Bolsonaro. Diz que vai avaliar a declaração do Dilma, que compara aí Bolsonaro a figuras perversas da história da humanidade. O alemão lá e o italiano, o Mussolini. Ave Maria. Absurdo, né? Absurdo. Menos mal, você vê como são as coisas, né? Agora que Bolsonaro não é mais o presidente, a turma do seu entorno tá trabalhando até mais rápido. A defesa já agiu, porque se fosse no passado, iam xingar Bolsonaro. As redes sociais iam ficar revoltadas, iam denunciar, iam cobrar respostas. Capaz de passar uma semana e é alguém ligado ao governo. Não, vamos questionar isso daqui. Espero que a turma realmente trabalhe para defender Bolsonaro o máximo possível. Ontem teve um assunto aí que começou meio como polêmica, depois assim, no primeiro momento a esquerda recuou, depois meio que o jornalismo que recuou, e é o seguinte, envolve o cartão de Bolsonaro, né? O cartão aí se tomou ou não tomou. O Igor Gadelha inicialmente trouxe a informação falando que a turma tinha desistido, que não ia mais divulgar o cartão de Bolsonaro. Depois passou mais um tempo, e aí ele atualizou a matéria, falando o seguinte, para evitar cair em armadilha, a turma do CGU adia a quebra do sigilo do cartão de Bolsonaro. Talvez pode aparecer, talvez não vai. A grande questão é o seguinte, o que é que isso muda? De coração, o que é que isso muda? A turma da esquerda odeia Bolsonaro. Gente, olha só. Vocês que acompanharam Jair Messias Bolsonaro, tem um episódio que eu acho que é muito bom para servir de exemplo. Bolsonaro, ele criticou o Mandetta. Quando o Mandetta falou, né? Espera. E aí procura o hospital. Vocês sabem onde é que é a história. E aí Bolsonaro, ele critica o Mandetta, falando que as pessoas têm que buscar um médico quanto antes. E aí ele tossia, para meio que simular o que estava acontecendo. Como foi que a mídia, o consórcio, vendeu essa história? Que Bolsonaro estava fazendo piadas de quem estava sem ar. Era totalmente o oposto. A turma da esquerda odeia Bolsonaro, porque eles não estão nem aí pra verdade no final do dia. Então assim, tanto faz, tanto fez. Se Bolsonaro tomou não, vai mudar nada. E a turma que acompanha Bolsonaro também. Temos um desgoverno que colocou o Brasil no caos, que estamos esperando por propostas reais, contundentes, para tirar o Brasil do buraco, e não acontece. Mas qual é o interesse do consórcio? Não é do consórcio tomar da esquerda. Não, vamos falar de Bolsonaro, olha só. Eita, a gente vai revelar. Meu Deus. Agora o Brasil vai dar certo. Revelou o cartão de Bolsonaro. É de uma pequenez, uns assuntos assim que eu fico sem entender o que passa na cabeça da turma da esquerda, que está muito preocupada com isso. Uma coisa que acho que ninguém pode negar é que o rapaz é um pouco convencido. É pouquinho assim, né? Um pouco petulante também. Ele repetiu ataques a Bolsonaro. Ele tem que falar de Bolsonaro. A agenda dele é falar de Bolsonaro. Ele não consegue tirar o homem da cabeça. Imagine você. Imagine como não é. O cara vai dormir, deita na cama. Olha, ele deve deitar na cama. Ele não tem celular. Deve ser aqueles caras chatos. Deve deitar na cama, sem um celular. Aí liga a TV. Aí fica mudando de canal. Até achar alguém. Ou na Globo.
ou na Globo News falando de Bolsonaro. Aí ele deixa lá. Aí ele cutuca a parceira, fala, oh, olha aí no celular, olha aí, abre o WhatsApp, olha aí o Instagram de Bolsonaro, vê se postou alguma coisa. Ele fica com ódio. Aí ele fica rodando as redes sociais de Bolsonaro, vê alguma coisa, manda aí pro Disseu, manda aí pro Disseu. Aí daqui a pouco pega o telefone e liga, você tá vendo isso daqui? Olha o que Bolsonaro tá fazendo. Deve ser assim a vida do cara. O cara não tira Bolsonaro da cabeça. Aí além de atacar Bolsonaro, ele falou o seguinte, ó. Uma fábrica de mentiras está neste momento com as portas mais ou menos fechadas depois da surra que ele tomou nas eleições. O cara ganhou por 2%. Daquele jeito. Vocês acompanharam? Todo mundo apoiando, sabe? Ah, meu Deus do céu, assim, o que aconteceu foi pesado, sabe? Você vê assim, como o consórcio agiu. Basicamente todos os artistas. Bolsonaro entrava com ação, perdia. Aí a picanha entrava com ação e falava, não, pode chamar Bolsonaro de gênio aí. Pode chamar de gênio que não tem problema nenhum. Foi daquele jeito. E aí o cara disse que o Bolsonaro tomou uma surra. 2%. 2%. Basicamente 51 a 49. Isso é surra. Surra é vencer assim de 49, de 80 a 20. Isso é surra. 51 a 49. Surra. Com todo apoio, com toda a frente ampla. Meu Deus, eu tô ficando nervoso já. Mas vamos continuar. Eu fico nervoso, meu nariz já tá coçando e fica coçando mais ainda. Calma. José Fux do Estadão, compartilha a nota do Estadão e fala o seguinte, ó. Até o Partido Comunista da extinta União Soviética fez autocrítica. O PT não. Continua a insistir que denúncias de corrupção nos governos dele, da Dilma, foram armação com criminalização da política e destruição da democracia. Depois, na caruda, ainda quer punir propagação de fake news. É mole? Não é mole não, é o que tem pra hoje. Fizeram L com força. Aí vem o Brasil 247 divulgar que o PSOL diz ter conseguido 300 mil assinaturas pela prisão de Bolsonaro. Tá, e daí? Agora você prende uma pessoa com base em abaixo-assinado? Não fazer um abaixo-assinado. Se for assim, rapaz, tenha cuidado, viu? Se só precisar de baixo-assinado, vai começar uma chuva de abaixo-assinado na internet. De todos os lados. Olha, conseguiu assinaturas, tá? E daí? A justiça agora é feita com base em abaixo-assinado. A turma da esquerda consegue se superar a todo momento. Entrando aqui um assunto um pouco mais sério, chama minha atenção. A Soraya, ela acionou o judiciário para mandar que o Pacheco instale a CPI. Não é a CPMI, é a CPI, a do Senado. Só com a turminha boa. Tem um pedaço que eu achei, assim, até gostei, né? Lavou minha alma. Não lavou minha alma, não. Deus é mais. Mas a senadora Soraya, ela fala o seguinte, ó. Ela acusa, na sua ação, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, de atuação política antidemocrática, omissão e resistência e interesse pessoal contra a instalação da CPI. Só faltou falar que o Pacheco é amigo do Dilma. O que seria uma mentira, né? Todo mundo sabe que o Pacheco é independente. Por não ter feito a leitura do requerimento em plenário, até que abre o caminho para a criação da CPI. A senadora pede que o Supremo conceda a liminar para ordenar que o Pacheco instale, né, a CPI, assim como ocorreu com a CPI da pandemia em 2021, durante o governo Bolsonaro. O ministro sorteado foi o ministro Gilmar Mendes. Eu não acho que isso vai andar para frente, porque tem um ponto que é meio diferente, e que ele assim, é um ponto substancial, realmente tem que levar em consideração, que é o quê? O requerimento da Soraya deve enfrentar outro obstáculo no Senado, e eu acho que esse ponto também pode ser levado em consideração pelo Judiciário. Como o pedido foi elaborado e assinado pelos senadores ainda em janeiro, antes da posse da nova legislatura em 1º de fevereiro, e ainda não foi lido e publicado, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado entende que o requerimento não deve ser admitido. Seria necessário, assim, que a senadora reapresente o pedido e colha novamente assinaturas de apoio a ele.
o requerimento com as assinaturas é de antes da posse dos novos senadores, né? É da legislatura passada. Então, eu acho que isso aí pode levar a algum tipo de resistência. Enfim, eu espero que, se for para ter uma CPI, que seja uma CPMI. Senado e Câmara. Se for para ser só uma CPI, que seja na Câmara, os deputados. Onde a direita, eu acho que consegue ter algum tipo de força o suficiente para ter um colegiado, não uma divisão, onde assuntos importantes serão pautados, requerimentos importantes serão aprovados. Senão vai virar a CPI da pandemia 2.0, aí aparece um novo Carlos Gabas, e aí, né, jamais vai ser convocado. Enfim, vamos falar da entrevista do Dilma. Só que antes, eu quero dar um pequeno contexto para vocês. Já tinha chamado bastante minha atenção o simples fato do que o Dilma falou sobre o Dirceu, e olhando isso numa perspectiva com as notícias que envolvem a economia brasileira, e também olhando a entrevista que o Armínio Fraga concedeu no dia de ontem para a turma da Globo News. Só que aí, hoje de manhãzinha, 4h30 da manhã, a Malu Gaspar solta essa nota. O diagnóstico de Nelson Jobim sobre os primeiros dias do desgoverno. O Dilma está lento, ressentido e não tem ninguém com autoridade para dizer não e impedi-lo de tomar certas atitudes. Diversas notas que saíram desde o ano passado, quando Dilma cometia gafes, deslizes, apontavam que ele não tem mais ao seu lado, né, petistas que muito o ajudaram, como o Palocci, como José Dirceu, que conseguiam chegar para ele e falar, cara, isso não, tá errado, isso, aquilo, outro. E agora tá só a turma dos bajuladores. Isso seria um problema. E aí você vê que o Dilma cobra, onde está o Dirceu, onde você está, me ajude, saia da toca. Como, por exemplo, né, o que a galera deveria impedi-lo de fazer, comprar uma briga pública com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A avaliação não é de nenhum opositor do governo, mas sim de um ex-ministro do Dilma, Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, que hoje é membro do Conselho de Administração do BTG Pactual. A exposição do diagnóstico foi acompanhada com atenção também porque o Nelson Jobim é tido como um conselheiro do Dilma até hoje. Se lembra de uma foto clássica, acho que de abril, no início do ano passado, do Dilma com FHC, o almoço, sabe onde foi? Na casa do nosso Nelson Jobim. Então é um cara que tem trânsito, né? Que consegue chegar no homem, dar um lero-lero. Segundo ele disse na quarta-feira, só uma crise que coloca em xeque o capital político do presidente poderia reequilibrar as forças de seu desgoverno. Nesse cenário, ministros que têm tido sua autoridade tolhida poderiam ganhar novos apoios políticos e se reposicionar no governo. Qual o exemplo? O Haddad. Haddad, a gente falou do Haddad ontem, falamos do Haddad semana passada, vem perdendo todas. O caso mais emblemático é do Haddad, que tem buscado ampliar o diálogo com o mercado, viabilizar a reforma tributária no Congresso, ao mesmo tempo que sofre oposição de alas do governo mais à esquerda. Quem? Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann. O Dirceu, esse tem vídeo registrado, eu não vou saber qual é o episódio. Foi semana passada, eu falei, gente, o PT tem pelo menos 3 alas. Gleisi Mercadante está na ala, o Haddad está em outra, e eu falava em vídeo que o Dirceu, ele tá ali no meio termo. Ele consegue dialogar com todo mundo. Não é que eu falava que era a ala do PT, essa turma mais da antiga. Aí, diante disso, o Dilma concedeu entrevista antes para Daniela Lima, que ele diz, o ex-ministro José Dirceu não tem que andar escondido. Basicamente, tá criando a narrativa para o Dirceu voltar a aparecer, voltar a dar um oi, e daqui a alguns dias ele nomear o Dirceu para algum cargo, para ver se consegue ajudar o desgoverno a sair do lugar, né? Articulação política. Escuta só.
José Dirceu, presidente, que o senhor fez questão de agradecê-lo no... É uma trajetória imensa, acho que tem uma relação que é pessoal, fora da política, mas também está dentro desse processo de reabilitação. Eu não fiz questão de agradecer, eu apenas fiz questão de dizer que o José Dirceu estava ali presente e ali também é o lugar dele. Ninguém pode ser penalizado a vida inteira. Ninguém pode ser, na política, ser criminalizado de forma perpétua. O Zé Dirceu é um agente político, é um militante político da maior qualidade, sabe? E ele está voltando a participar. Eu falei do Zé Dirceu porque, casualmente, eu vi o Zé Dirceu lá, sentado até meio escondidinho lá. Eu acho que não tem que andar escondido, sabe? Tem que colocar a cara para fora e brigar. A gente tem que brigar para construir outra narrativa na sociedade brasileira. Outra narrativa? Nenhum partido foi mais sacado do que o PT. Tá bom. Você, como jornalista, Daniela, sabe que o PT passou nesses últimos 10 anos. Você sabe o que aconteceu comigo. Eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim em 9 meses. Eu tive 59 capas de jornais contra mim. Eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim. E eu estou aqui. Estou aqui, sabe por quê? Porque a narrativa construída por nós para mostrar ao povo brasileiro o que era certo e o que era errado venceu. A narrativa realmente venceu, né? Com todo o apoio da imprensa. É exatamente isso. Narrativa. Quanto tempo aí Bolsonaro também não teve? Destruído. Das formas mais absurdas possíveis. Mas não adianta falar, não adianta. Não adianta. Você fala, a turma entra por um ouvido, sai pelo outro, acha que não, etc, tudo mais. E o engraçado é o seguinte. Bolsonaro aparecia no noticiário pelas coisas mais absurdas, sabe? Era assim, não, Bolsonaro tá atacando a liberdade de expressão. Por quê? Não, porque ele entrou com um processo aí que um cara escreveu um texto falando que ele queria que Bolsonaro morresse. Não, o Bolsonaro é absurdo. O Bolsonaro apareceu na imprensa porque ele bloqueou um jornalista em seu Twitter privado. Dando alguns exemplos. Óbvio, também teve as confusões apontadas pela imprensa. Só que, por que o Dilma apareceu na capa dos jornais? Foi só narrativa? Não tem nenhum fato. Quem corrobora com a fala aí do Dilma é o Cacai. O Cacai foi ontem na CNN, no programa do Felipe Moura Brasil. Não tinha lugar melhor para ir, né? O Felipe realmente aí segue na sua tentativa de brilhar. Não sei para quem. Acho que ele tá tentando impressionar o Nando Moura até hoje. São da mesma altura, né? Mesma estatura. Deve ser até primos. Felipe Moura Brasil, Nando Moura. Deve ser primos, os dois parecem bastante. O Cacai avaliou que a criminalização da política começou com o processo do mensalão e descambou na chegada da extrema-direita ao poder. O mensalão não existiu também, né? Foi golpe. Foi só narrativa. Assim, a culpa não é de quem criou o mensalão. A culpa não é de quem participou do mensalão. A turma não é de quem fez coisa errada. A culpa... Eu não sei de quem é a culpa. A culpa é do povo. O errado é o povo brasileiro. No final do dia, o errado é o povo. Deve ser isso daí. Aí veja. O Haddad anda passeando pelo Brasil, se encontra com a galera. Só que acho que a turma não tá percebendo ainda que o Haddad não manda em nada, né? Não manda em nada. E essa matéria que chama minha atenção, que engraçado é o seguinte. A turma se encontra com o Haddad, não só para levar as suas propostas, cruzando os dedos para ver se o Haddad consegue vencer uma, que perde todas dentro do PT. Só que a turma tá indo para ver se o Haddad tem coragem de conversar com o Dilma e falar, pelo amor de Deus, tá muito ruim, Haddad. A Mônica Bergamo diz, empresários se queixam do Dilma pro Haddad. Ai, Maria. E aí o Haddad diz que o presidente está ansioso, mas não faltará paz e amor. A turma achou que a turma tá falando pra Haddad. O Dilma tá demais, irmão. Tá com ódio no coração. Não vai faltar paz e amor. O jantar foi oferecido pelo Grupo Esfera. Grupo Esfera. Esfera tá poderoso. Mandando na CNN. Pautando o Brasil. Parabéns. Aí veja. E aí, diante de tudo que tá acontecendo, e vocês aí que assistem o vídeo de forma mais recorrente, acompanham a política brasileira,
Não faltam notícias mostrando que as coisas estão indo muito mal. Muito mal. Principalmente no âmbito da economia. O povo está sentindo no bolso. Aí quem que a Globo convida? O Armínio Fraga, que passou as últimas 2 semanas concedendo diversas entrevistas só dando bolachada no Dilma. Falando que tá indo pro caminho errado, que vai dar errado, ó, vai dar errado. Não segue por aí, vai dar errado. Aí levaram o Armínio Fraga pra tentar passar uma seriedade, né? Assim, não, confia no Dilma. Confia no Dilma, irmão. Confia. Mesmo diante desse caos, o Armínio diz que votaria novamente no Dilma e fala sobre o governo Bolsonaro. O Brasil foi laboratório de maluquices. Gente, a economia está se destruindo, tá? O desemprego vai crescer? Deve crescer. O PIB vai retrair? Quase que certeza. Mas eu votaria no Lula, no Dilma, porque o governo Bolsonaro é laboratório de maluquice. Então não reclamem. Aceitem o que tá e continuem fazendo o L. O L é necessário. É pela democracia. Se isso aqui não é demonstração de fraqueza, eu não sei o que pode ser. Aí vamos dar uma olhada nas últimas notícias do âmbito da economia. Só inéditas. Nada que trouxemos nos vídeos anteriores, que já foram várias. Neon, banco digital, faz demissão em massa. 1 ano após tornar-se unicórnio. Corte no quadro de funcionários afetou principalmente as áreas de tecnologia, produtos e projetos ágeis. Em mensagem, Benchimol cobra assessores da XP por resultados fracos. Pô, Bench. Cara bom, velho. Cara bom. A turma não tá querendo ajudar o menino. O cara, né, sensato, pragmático. Pragmatismo e sensatez. Mas o resultado tá vindo fraco. Crédito deve recuar em janeiro. Após 11 meses de expansão. Aponta a Febraban. Depois de 11 meses, hein? Só vinha crescendo. O crédito agora vai parar, vai recuar. Eu não sou especialista, mas eu acho que o crédito retrair não é tão bom, né? Ai, Maria. No dia de ontem, tem umas piores. Tem umas piores no âmbito da economia. Tem umas piores. Mas a gente chega lá. A turma anda discutindo já a reforma tributária. Reforma tributária, imposto de 25% sobre o consumo seria um dos maiores do mundo. Dados são da Tax Foundation, uma organização que atua há mais de 80 anos, coletando dados sobre tributos ao redor do mundo. Em 25%, o valor considerado pelo governo federal, IVA brasileiro já estaria acima da média da OCDE e dos países da Europa. Faz o L. Faz o L. Setor de serviços avalia que propostas de reforma tributária representam alta de impostos para o segmento. Nessa reforma, uma coisa que o meu achismo, que está olhando de fora e que não tem esperança no PT. Eu acho que a carga tributária ela vai crescer, mas não para todos. Uma parte da população vai ser beneficiada. Provavelmente a grande maioria não. E o Estado vai arrecadar mais. Pode se tornar mais simples, mas o Estado vai arrecadar mais. E o povo mesmo vai pagar mais imposto. É o meu palpite por o resultado final da proposta. Posso estar errado, mas é o meu palpite. IDV pede reunião com Dilma e imposto para marketplace. Não, mas eu não estou entendendo, eu não falo inglês. O que é que essa turma quer? O Amazônia Azul te explica. O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo vai solicitar um imposto para os vendedores online que utilizam plataformas e sites, as marketplaces. Por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Amazon. Ah, mas eu gosto de comprar nesses locais porque é mais barato. Problema seu. Problema seu. Problema seu. Você acha que é barato pagar gasolina de avião? Você sabe quanto custa para manter um avião? Você acha que é fácil para esses empresários, a turma da picanha da elite que come, né, picanha de wagyu, Kobe, carne de Kobe? Você acha que essa turma consegue, né, pagar e
ter os seus luxos com pouca coisa? Então, meu irmão, vamos trabalhar, né? Ah, porque eu já trabalho 5 meses no ano para pagar imposto. Ai, o ano tem 12. Você pode trabalhar 10. Você pode trabalhar 10. O que a gente não pode, né? É deixar de se preocupar com a turma da elite brasileira. Essa turma a gente tem que se preocupar bastante. IBCBR, tô sendo irônico, né? Pelo amor de Deus. IBCBR reforça a leitura de perda na tração na atividade no 4º trimestre. 4º trimestre. Outubro, novembro, dezembro. O pós-eleição? Perda da tração, né? Tá bom. Depois da eleição. Interessante. Produção e emprego industrial tem recuo em janeiro. Janeiro. Tá bom. Os dados apontam a queda maior entre as pequenas e médias empresas. Mas a gente tem que ajudar, né, os campeões nacionais. Série C, Série B, pequena empresa. Não, a gente tem que fortalecer o grandão. Temos que fortalecer o grandão. Vai que depois acontece um novo caso das Americanas. Temos que ajudar os grandes empresários. Esses sim são os grandes importantes. Que compram jatinhos, que andam de helicóptero. Pequeno industriário. Vai produzir nada, rapaz. É isso aí. Apesar de falta de impulso no início do ano, comportamento é típico para os meses de janeiro. CNI, atividade industrial recua em janeiro com queda da produção e do emprego. Percepção de baixa do emprego industrial, que marcou o último trimestre de 2022, se manteve no início de 2023. Imagina quando saiu o CAGED de janeiro. Gente, assim, sabe aquela história do rei está nu e só precisa alguém avisar? É o que está acontecendo. É só olhar as notícias. O rei está nu. Alguém só precisa chegar e falar, meu Deus, o Brasil tá quebrando. O Brasil tá quebrando. É o que, Luffy? Tá aí? Hein? Fala aí. Chega. Dá um oi aqui, ó. Dá um oi pra galera aí. Aparece aí. E aí, o consórcio parece estar chateado. O consórcio que tanto fez o L. Pô, bicho, tu tirou minha gravata. O consórcio que tanto fez o L escreveu uns textos no dia de ontem. Pera aí, pô. Não. Vai me lamber, não. Não. Aí veja só. Vê o Mailson da Nóbrega. Luffy, vou parar. Mailson da Nóbrega, ex-ministro do José Sarney. As velhas ideias do PT retornam ao palco. Aí ele cita várias. O texto é muito mais longo. Só quero mostrar a última porque tem relação com as últimas notícias. O terceiro erro, né, que tem pelo menos 2 antes, é afirmar que a desindustrialização do Brasil decorreu das altas taxas de juros. Esqueceram que o governo da Dilma, via BNDES, conduziu o mais amplo programa de créditos a juros baixos das taxas de mercado. Nem por isso a desindustrialização foi interrompida. A desindustrialização maior do que a esperada em processos universais de queda de participação da indústria no PIB decorreu da perda de competitividade do setor. Isso se explica pelos custos associados ao caótico sistema tributário, que o governo até agora não apresentou sua boa reforma tributária. A deficiente operação da logística. Bom, uma coisa que ajuda é quando você tem boas estradas, quando você desenvolve outros modais, como ferrovias, hidrovias, né? Mas a turma, por exemplo, não quer tirar ferrogrão do papel. A má qualidade da educação da mão de obra. Educação esquerda, não precisa nem explicar. E sim de taxa de juros mais altas, né? Então, assim, não é só por causa disso. Tem várias coisas que levam. Mas é muito mais fácil colocar culpa nas altas taxas de juros, porque aí terceiriza todo o problema para o Campos Neto e vida que segue e a vida tá toda resolvida. Aí a turma do Estadão solta mais um editorial. Já tá ficando até repetitivo. Todo dia agora o Estadão vem com editorial. Ai, o Dilma! Das duas, uma. Ou o Dilma não sabe o que fazer e para onde ir, ou sabe o que tem que ser feito, mas não quer arcar com o alto custo político imposto por essas impopulares decisões. Você quer lá pra baixo? Aqui, vá. Lá pra baixo. Fique quieto. Vai lá. Aí vamos dar uma olhada.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse em entrevista para o SBT que a instituição vai organizar um seminário para debater a política fiscal em março. E aí vai apresentar um novo arcabouço fiscal, que o resultado final desse debate vai ser entregue para o Haddad e para o Lula. A iniciativa, por óbvio, foi recebida como uma tentativa de intromissão nos trabalhos da equipe econômica do Haddad. Se há um assunto que deveria estar sobre a liderança do Haddad, é o novo arcabouço fiscal. Atualmente é a parte mais relevante da política econômica. O debate público sobre a âncora é válido e pode contribuir para a construção de um arcabouço crível e estável. No entanto, essa é uma iniciativa que certamente não cabe a Mercadante ao BNDES, mas apenas ao Haddad. O episódio, no entanto, não é um caso isolado. Ele ilustra um problema mais amplo, que não se esperava que ocorresse sob a presidência do Dilma. E que problema é esse? Bom, em seu terceiro mandato, o Dilma não é novato, mas, como se não tivesse vencido as eleições e assumido o país, ele mantém a aposta em um discurso de campanha capaz de mobilizar apenas seus próprios eleitores, seguidores. Enquanto isso, seu governo está paralisado e batendo cabeças em público. Hoje é o 48º dia do desgoverno. Faltam 2 dias para os 50 dias. E o que é que foi feito, gente? Nada. Tá paralisado. Paralisado. Desde o dia 18 de janeiro, primeira vez que ele criticou o Roberto Campos Neto, a autonomia da instituição e o nível da taxa básica de juros, o país assiste a uma novela diária pautada em sua cruzada contra a autoridade monetária. No capítulo mais recente dessa trama de gosto duvidoso, o evento de aniversário de 43 anos do PT foi usado como pretexto para mobilizar sindicatos e militantes a adotar uma nova causa política. Fora Campos Neto. Agora é pauta. Fora Campos Neto. Não tem proposta propositiva. É desfazer. Elegendo Campos Neto como inimigo, o Dilma dá a entender que os juros altos são uma decisão pessoal do presidente do Banco Central. E também o único problema, verdadeira causa de todos os desafios econômicos e sociais do país. Não são. Não é. Não é. Não é. Falta autocrítica. Há inúmeros outros aspectos da agenda pública a serem tratados com mais urgência e efetividade, a começar pelas relações com o Congresso. Até mesmo o André Lara Rezende, que entregou a equipe de transição e é um dos maiores críticos aos juros elevados, considerou um erro o fato do governo não ter escolhido o novo regime fiscal como tema a abrir a pauta legislativa deste ano. Não tem. Vocês acham que o Dilma vai apresentar, gente? Vocês acham, assim, alguém da imprensa acha que vai ter arcabouço fiscal? Não vai ter. Olha só, se tem uma coisa que a esquerda gosta é de poder. O que aconteceu no Brasil é que tirou o freio. Vocês acham que a turma vai colocar o freio porque eles querem? Ah, eu vou ser bonzinho, eu vou colocar um freio. Eu vou me podar. O cara ganhou um cheque em branco. O cara ganhou um cheque em branco. E agora você acha que o Dilma e sua turma vão colocar limites para o cheque em branco que ele já tem? Não vai. Isso. É por isso, inclusive, que eles apresentaram já a reforma tributária. Eles não querem. Eles querem manter um cheque em branco. Porque se precisar gastar, ele vai gastar. Ele vai falar sobre o quê? Que ele é responsável. Ele já falou isso, na verdade, na entrevista de ontem. A gente vai chegar lá. A aprovação da âncora fiscal não seria exatamente fácil, pois requer um projeto de lei complementar, são 257 votos. Mas é menos trabalhoso do que as reformas, porque precisa de uma PEC 308. Ainda assim, o governo hesita em adotar uma delas. Enquanto isso, Arthur Lira criou um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária e os setores contrários a quaisquer mudanças já começaram a se articular para barrá-las. Dado o histórico do Dilma, a letargia da articulação do governo no Congresso seria inexplicável, não fácil o fato do Executivo ainda não ter conseguido construir uma base aliada que possa ser chamada de estável para submeter seus projetos sem risco de derrota. E isso daqui tem certa razão, que inclusive o Dilma não entregou para o PT a Codevasf. Pelo menos o que contou o Globo hoje de manhã. Espero dar tempo de chegar, senão a gente comenta amanhã.
Dilma completou 45 dias na presidência, período em que desperdiçou uma janela rara para apresentar a agenda de um governo recém-eleito e unir o país. Não vai ter prosperidade, não vai ter união. E o consórcio é cúmplice. Me perdoa, mas é isso que tá rolando. Doutor, acho que tá funcionando aqui a tela esse tempo todo. Aí veja, sobre a questão do arcabouço fiscal. Daniela Lima perguntou sobre o arcabouço. E o Dilma falou que ele tem que ter consciência de que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Ele tem consciência. Ele respondeu, tem que ter consciência. Você não vai apresentar? Não preciso. Governei esse país por 8 anos. Por 8 anos, porque eu fiz aquilo outro, não preciso. Eu tenho responsabilidade. Se eu tiver que gastar, eu gasto. Se eu tiver que gastar, eu gasto. Ele não vai apresentar um arcabouço fiscal. Não vai. Não vai. Se for, vai ser um do Aloysio Mercadante, que é melhor ficar sem. É capaz de apresentar um arcabouço que obrigue o governo a gastar mais do que recebe. Do jeito que as coisas são, vindo da esquerda, eu não esperaria pior. Menos pior. Em entrevista, o Dilma afirmou que o governo pretende reavaliar a autonomia do Banco Central ao final do mandato do atual presidente da entidade. Já falei no passado, eu não tenho nada contra ser a favor, contra a autonomia. O grande ponto é o seguinte: qual o projeto? Qual é o projeto de país? Qual o projeto de país? Cara, como é que tá acontecendo? Reclama de um monte de coisa, mas e aí? Sabe? Beleza. Vai trabalhar pelo Brasil no final do dia? Sim ou não? Ou a autonomia é porque quer colocar um amigo? Ou essa fala é só para criar narrativa? Que o governo deu errado porque o Campos Neto sabotou. Campos Neto bolsonarista. E para você ver como essa questão do Banco Central é um absurdo tão grande, as críticas, inclusive algumas infundadas, algumas totalmente infundadas, quero mostrar para vocês alguns comentários da turma da esquerda. Esquerda mesmo. Esse comentário é de um perfil 100% picanheiro. Eu tirei o perfil, né, para não divulgar. Entendam o funcionamento dos blogs de aluguel. 247 reproduz fake news do mercado financeiro para desmoralizar o Dilma. A mesma notícia. Ministros aconselham Dilma a evitar no valor econômico diz, ataques a Campos Neto e focar em juros. No 247 é evitar críticas e focar em juros. Mas essa é de boa. Agora, olha essa. Perfil de esquerda. Esquerda mesmo. Primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, o tal CMN, onde a presidência da República tem maioria dos votos. Só são 3 votos. Haddad, Tebet e o Campos Neto. Se o Haddad quisesse mudar a meta de inflação, ele mudava. Se o Dilma quisesse, ele mudava. E segue inalterada a meta de inflação de 2023, em sorte dos 3,25%. E os juros que o Dilma diz tanto combater nem foram pautados na reunião. Faz o L. É o cara falando assim, o Dilma traiu a esquerda. Ele tem maioria no CMN. Ele tem maioria e não fez. Aí, olha que engraçado, gente. Olha o xadrez 9 dedos. Olha o xadrez 9 dedos. Ambas as postagens do dia 10 de fevereiro. A turma da esquerda ia falando o seguinte, Olha como é o lunático mundo dos picanheiros. A insistência do Lula em baixar taxa de juros tem outro objetivo. Tem outro objetivo que o Dilma está fazendo. O governo controla o CMN, que define a meta de inflação. O Banco Central Independente tem a obrigação de usar as taxas de juros para alcançar essa meta. O que Lula quer mesmo é ter argumentos para baixar a meta de inflação. A galera passando pano. Não, quando chegar no CMN vocês vão ver. Vocês vão ver. Esse cara aqui postou às 10h47 da manhã. O de baixo é pior, gente. O de baixo é pior. Inimigo do rei. Um detalhe. A próxima reunião do CMN é agora, dia 16 de fevereiro. Então fica mais claro para mim o que Lula pretende fazendo esse enfrentamento. Pressionar o CMN a mudar a meta. Para isso,
Não precisa de congresso, nada. O cara tá passando pano, fazendo xadrez 9 dedos, 2 horas da manhã, bicho. Rapaz, imagina, velho, imagina a vida do cidadão que tá 2 horas da manhã no Twitter, inventando, né, articulações malucas pra passar pano pro Dilma. Não dá. Enquanto isso, aqui é público. A CUT critica salário mínimo anunciado pelo Dilma e diz que trabalhadores estão sendo lesados. R$18 não é muita coisa, né? Acho que eu até concordo com a CUT. A CUT defende que diz que precisa de 1.382 e diz que não foi ouvida. Não foi ouvida. R$18 de aumento. Qual foi o aumento aí para outros setores? O alto escalão do funcionalismo público. Faz o L, picanheiro. Esse daqui eu trouxe perfil. Porque na hora que eu vi a biografia, eu falei, rapaz, eu não acredito. Aqui é sendo um pouco do âmbito da economia. A pedido de Lula, ó, o Lula que pediu, se ajoelhou. Estados Unidos concordam em retomar acordo de combate ao racismo. Assim, os Estados Unidos vivem uma realidade totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente do Brasil. Não tem como comparar as coisas. Cara, o Brasil não tem nem 10% dos problemas que eles possuem lá registrados ao longo da história. Mas independente, o Dilma tá pedindo ajuda ao imperialismo americano, que a esquerda finge combater. Aí o Roberto França, que é professor da UNILA. Você não sabe? Eu vou relembrar que universidade é essa. Lula como correia de transmissão dos interesses do imperialismo, alinhamento completo aos Estados Unidos até o momento. Só faltou chamar de traidor. A UNILA era conhecida, porque hoje o Reinaldo Azevedo com certeza vai ter uma opinião diferente. Mas o Reinaldo Azevedo, em 2007, se referia à UNILA como a Universidade do Foro de São Paulo. Do curso da obra, no entanto, a tal UNILA chamou a atenção o pretexto meritório de mercado que a universidade vai atender os interesses do Mercosul, com alunos e professores brasileiros e da América Latina, aula bilíngue em português, espanhol, etc, blá, 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 etc. O que a tal UNILA vai produzir? Intelectuais especializados em movimentos sociais da América Latina. Nada além. Quando se juntar com a militância bolivariana, será realmente um estouro. Lula exaltou anteontem as virtudes do Foro de São Paulo, a entidade que congrega grupos de esquerda legais e ilegais da América Latina. O foro vai ter, finalmente, um curso superior. Tô falando pra você, já deve ter uns 2, 3 dias seguidos. Se você for falar só de Foro de São Paulo, você não explica o que tá acontecendo. Não explica mais. Não explica mais. O inimigo agora é outro. A turma do Foro de São Paulo se uniu com o Partido Democrata e a esquerda europeia. Os comunistas se uniram aos globalistas. Vamos falar assim, no mínimo. Use o nome que quiserem. Não dá mais para resumir. Aqui é uma postagem, não sei se dá pra falar de esquerda, mas de um perfil que não é de direita de jeito nenhum. Isso eu posso bater o martelo. Olho vivo no Barbalho, que está indo ouvir sobre biodiversidade nos círculos internos do rei Carlos III. Vai voltar com ideias ESG e do Grande Reset? Charles III convida a Barbalho para evento no Palácio de Buckingham. O Barbalho tá indo lá, né? Fazer a COP pro Pará, COP 30 pro Pará. E aí você tem o Aldo Rebelo. Um poço de sensatez, Aldo Rebelo, viu, recentemente. Na África e na Amazônia é pelo ouro e não pelas florestas e pelos índios. E foi para isso que o Império Britânico inventou as ONGs e fundou a primeira sociedade de antropologia do mundo. Tá criticando as ONGs, Aldo? Concordo, viu?
Tá lá, o Burkina Faso requisita 200 quilos de ouro de mina operada por empresa canadense. Olha como é, né? Você vê, né? Climate change. Mas quando tem uma mineradora, quem explora é uma empresa do país? Não, é uma mineradora norueguesa, é mineradora canadense, é mineradora francesa, é mineradora alemã. É sensacional. É a festa dos democratas. E aí, para fechar com chave de ouro, essa nova esquerda brasileira, essa New Left, o Jorginho Soros fez um tweet ontem e deixou um link pro site dele. E eu cliquei no link, né? Fazer o quê? Mas sem clicar no link. Olha as ideias do cara. A mudança climática no círculo polar ártico ameaça gravemente todas as pessoas. Para combater essa ameaça, precisamos reduzir as emissões, remover o excesso de gases de efeito estufa e o mais importante, olha as ideias, recongelar o Ártico. Recongelar. Agora tem uma ideia nova. Não é mais só deixar ele emitir, vai recongelar. E aí envolve, né, um método revolucionário do Sir David King. Lá vai a brincar de Deus. A chance disso aqui dar errado é quanto? De 1 a 100? 99? Não sei. Aí você pega pra dar uma lida, né? Isso aqui foi o que ele falou lá na Alemanha, na conferência. No início do texto ele fala sobre essas ideias envolvendo o planeta. Sir David King tem um plano para consertar o sistema climático. Ele quer recriar o efeito albedo, criando nuvens brancas bem acima da Terra. Tá bom. Com as devidas salvaguardas científicas e em consulta com as comunidades indígenas locais, este projeto pode ajudar a restabelecer o sistema climático do Ártico. O cara botou os índios no meio, né? O Jorge Soros. Olha só. Restabelecer o sistema climático do Ártico que governa todo o sistema climático global. Não é mais Amazônia. Não é mais a Amazônia. Agora o clima do planeta é determinado pelo Ártico. Por isso a gente tem agora recongelar. A mensagem é clara. A interferência humana destruiu um sistema anteriormente estável e a engenhosidade humana, tanto local quanto internacional, será necessária para restaurá-lo. Atualmente, praticamente todos os esforços de combate às mudanças estão voltados para a mitigação e adaptação. Eles são necessários, mas não suficientes. O sistema climático está quebrado e precisa ser consertado. Essa é a principal mensagem que gostaria de transmitir esta noite. Mas teve mais mensagens, ele fala sobre diversos países. O texto é bem interessante. Eu quero falar sobre o Brasil. O Jorginho vem falar do Dilma. Ele fala dos projetos aí de sociedades fechadas contra as sociedades abertas. Ele defende a sociedade aberta, né? Open Society. Ele fala o seguinte, ó. Existem muitas outras potências regionais que podem influenciar o curso da história. O Brasil se destaca. O Brasil! Olha a preocupação do Jorginho. A eleição do Dilma, no final do ano passado, foi crucial. Em 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe, semelhante ao Capitólio. Dilma o conduziu com maestria. Estabeleceu sua autoridade como presidente. O Brasil está na linha de frente do conflito entre sociedades abertas e fechadas. Também está na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Ele deve proteger a floresta tropical, promover a justiça social e reacender o crescimento econômico, tudo ao mesmo tempo. Ele precisará de forte apoio internacional. Jorginho Soros mandou o mundo ajudar o Dilma. Porque não há caminho para emissões líquidas se ele falhar. Olha só.
está nas mãos do Dilma. Emissões líquidas zero. Gente, peraí. Olha só agora, que agora fica bem complicado. Bicho. Emissão líquida zero. É o quê? Você pega a quantidade de carbono emitido e subtrai do carbono capturado. Tem que dar zero. Zero. Captura de carbono. Captura de carbono. Você precisa das florestas. Basicamente você tem que frear qualquer avanço de industrialização, aumento da agricultura, etc. Tudo mais. Mas isso daqui não é aquela conversa que já abre caminho para o mercado de crédito de carbono, porque a gente realmente começa a quantificar, né? Quanto carbono realmente está sendo, né, capturado, vendido, você vende o crédito, etc. Tudo mais. Tá na mão do Dilma. É o homem para garantir emissões líquidas zero. Olha o pepino que o Brasil tem na mão para descascar. Falas do Jorginho Soros. Tem engajado que não. Isso aqui não é besteira. É besteira. Besteira. Com certeza é uma besteira. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, ele se despediu da Croácia, né, onde era embaixador, e tem maratona de encontros na Alemanha. Só falta encontrar o Jorginho, né, lá pra bater um papo. E você vê que, cara, essa pauta, a agenda verde, parece que o coração hoje assim, tá na Europa. E a Alemanha parece que comanda todas as confusões. Não só de... Você pega assim os últimos muitos anos que o mundo já viveu. Cara, a quantidade de confusão que começa lá na Alemanha e a turma tá lá. Lá vai o Mauro Vieira, tem 25 convites de reuniões bilaterais com autoridades europeias. Só coisa boa vindo pra gente. Questões internacionais, o evento da Unesco, só pra mostrar aqui pra vocês. O quadro que o Filipinho vai estar, conta com várias pessoas, desde Chantal Jores, que é essa senhorita do artigo 19, que é aquela ONG que fez o levantamento sobre a quantidade de vezes que Bolsonaro atacou a imprensa, a quantidade de vezes que Bolsonaro bloqueou jornalistas na internet, e é uma ONG que recebe o apoio do Jorginho. O Jorginho apoia essa ONG, artigo 19. A Caterina Kruk, essa outra senhorita, é da Atlantic Council. É uma ativista da como a esquerda fala, né? A Revolução Colorida Ucraniana, que aconteceu em 2014, o Maidan, Euromaidan, ativista disso, olha só. A turma da esquerda diz que essa turma costuma desestabilizar as sociedades através das narrativas, promovendo um caos social, uma desfragmentação, uma polarização exacerbada, que acaba por gerar um terreno fértil para revoluções híbridas, né? Tais revoluções coloridas. E o nosso grande garoto Foca vai estar lá também. Nada estranho por aqui. E pra gente encerrar o vídeo hoje... Nossa. A Veja soltou essa nota ontem. No epicentro da mudança do clima, a América Latina patina na transição verde. Especialistas apontam que os países latinos terão de abandonar o alto consumo de combustíveis fósseis. E os países da Europa não? Os Estados Unidos não? Os comunas lá na Ásia não? Não, só os países da América Latina. Que bacana, né? Muito bacana. E avançar na eletrificação da economia, especialmente em indústrias pesadas e nos transportes. Ah, tá. O Brasil tem uma dificuldade imensa, é um país continental, não tem indústria, então assim, a gente não pode se reindustrializar. Se for para fazer, vai ser com duras penas, requisitos absurdos, porque para salvar o planeta. Deixa a Europa, né? A Europa continua com suas grandes indústrias, fábricas de minas de carvão. O problema é o Brasil, é a América Latina. Em setores altamente poluentes, como aviação e produtos químicos, especialistas apontam que a solução é investir em combustíveis alternativos. Também é necessário eliminar gradualmente subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Quer um exemplo? A turma da Agenda SG fala que essa questão do ICMS, abaixar o ICMS, é um problema para o meio ambiente, porque as pessoas gastam mais combustível. Isso é visto como um subsídio. Um vale para o caminhoneiro, um vale para um taxista, um vale para o gás. Isso também é subsídio, gente. Tem que acabar. Tem que acabar. Não, tá ruim.
Tá ruim. E, além de acabar com qualquer tipo de ajuda, tem que criar impostos relacionados à proteção ambiental. Eu nem pensar o que é isso. Mobilizando instituições financeiras de desenvolvimento e o setor privado. Por fim, as nações latino-americanas terão de fortalecer acordos internacionais com nações mais ricas. Tradução. Escutem o que o pai Biden, né, e a mamãe Europa mandarem vocês fazerem, e vocês vão fazer. A turma da esquerda fingia criticar diversas coisas. Tá aí agora abraçando toda a agenda. A transição verde abre uma série de oportunidades econômicas. Entre as possibilidades mais promissoras está o financiamento diretamente por meio de um mercado voluntário de carbono. Esse mecanismo permite que o carbono emitido por empresas seja precificado por órgãos reguladores. Assim é possível criar um imposto de carbono ou um sistema de comércio de emissões. E o Brasil é um dos países do mundo com maior potencial de investimentos. Na nação Brasil não tem emissão líquida a zero. Quem diz isso não sou eu. É o nosso glorioso Jorginho. O Jorginho sabe de tudo. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Depois a gente fala sobre a Câmara no vídeo de amanhã. É que eu posso falar mais, né? Aqui, se gosta do meu trabalho, posso também no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, sempre falo isso. Vou mandar o vídeo do Dilma no Telegram, o link também tá aqui na descrição. Hoje é sexta-feira, tem notícias de quinta, o link também tá aqui na descrição do Quinto Elemento. E é isso, gente. Quem puder, compartilhe o vídeo, com fé em Deus. Espero estar melhor amanhã, tossindo menos, voltar à normalidade e ver vocês também. Aquele grande beijo, abraço. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.